Magnetismo pode ser definido como ramo da física que estuda a capacidade de atração e repulsão que determinados objetos e substâncias possam possuir. Os ímãs são corpos capazes de atrair outros materiais eletromagnéticos. Eles são divididos em naturais, feitos pelo minério magnetita, e artificiais, construídos por ligas metálicas submetidas a fortes campos magnéticos. O planeta Terra pode ser definido como um ímã gigante, com o polo sul magnético próximo ao polo norte geográfico e com o polo norte magnético próximo ao polo sul geográfico. Este campo magnético é responsável por interagir com as radiações eletromagnéticas, fazendo com que elas sejam freadas e desviadas de sua trajetória inicial. Um exemplo claro deste fenômeno é o uso das bússolas. A magnetosfera pode ser definida como uma espécie de envoltório para o nosso planeta, formado pela interação do nosso campo magnético com o vento solar. Ela é responsável por nos proteger, por exemplo, dos raios solares e de outros raios cósmicos. Esta propriedade nos permite dizer que é impossível separar os polos magnéticos de um ímã, já que toda vez que isto ocorrer serão obtidos novos polos. Dessa forma, podemos considerar que cada pedaço continuará sendo um dipolo magnético. Até o início do século XIX, acreditava-se que a eletricidade e o magnetismo não possuíam nenhuma relação entre si. No entanto, em 1820, o dinamarquês Hans Ørsted percebeu que a agulha de uma bússola sofria desvio quando próxima a um fio condutor por onde passava uma corrente elétrica. Dessa forma, este concluiu que cargas elétricas em movimento eram capazes de criar campo magnético. O eletromagnetismo, como o próprio nome sugere, é a área da física responsável por relacionar a eletricidade e o magnetismo, sendo baseada em dois princípios importantes. Cargas elétricas em movimento produzem campo magnético e variação de fluxo magnético produz campo elétrico. O físico Michael Faraday acreditava que um campo magnético poderia produzir uma corrente elétrica. Tal teoria pode ser comprovada se colocar um ímã próximo a um circuito elétrico fechado. Dessa forma, a corrente formada por este processo foi denominada de corrente induzida, enquanto a produção de energia através de um campo magnético foi denominada de indução eletromagnética. As bobinas podem ser empregadas com diversas finalidades, entre elas como indutores. Funcionando como dispositivos elétricos passivos, têm como objetivo armazenar energia em um campo magnético. Elas também podem funcionar inversamente, quando se interrompe o campo magnético, gerando-se eletricidade. Um motor elétrico simples é capaz de converter energia elétrica em energia mecânica pela repulsão de dois ímãs, um natural e um artificial. Pode ser considerado um exemplo prático da experiência de Ørsted. O dínamo é um gerador de energia capaz de transformar energia mecânica em energia elétrica através da indução eletromagnética. Este é composto basicamente por um ímã e espiras.
O eletroímã é um dispositivo composto por um núcleo de ferro envolto por uma bobina. Quando uma corrente elétrica passa pelas espiras da bobina, cria-se um campo magnético. Este também é muito utilizado em nosso dia a dia, principalmente em campainhas, telefones e alto-falantes. Para realizarmos esse experimento, precisamos de um pedaço de papel, uma agulha, um ímã e uma jarra com água. Primeiramente, vamos imantar a agulha, sempre na mesma direção. Agora vamos colocar o pedaço de papel junto com a agulha dentro da água. Lembrando que uma ponta aponta para o norte e a outra aponta para o sul.